E a gente sabe que às vezes hoje em dia os casais entram em alguma discussão do negócio, Sim, que é natural. Ele acaba levando pro pessoal. Que acaba levando pro pessoal. Me fala uma coisa, como é que é ter uma empresa e uma família 24 horas contigo, assim? Como é que funciona isso? A gente separa bem, né? Tudo foi... Claro, vai ter os atritos, isso é normal. Hoje a gente não vive mais isso. No início, os dois trabalhando junto e separando mercadoria... não foi fácil assim. Mas a gente teve o entendimento que era dali que as coisas tinham que sair. Não tinha outro jeito. Então a gente tinha que se entender dentro daquilo ali. Então, hoje até a gente se olhar, a gente já se entende, sabe? Dentro do negócio ali. Mas hoje a gente separa bem... Normalmente eu chego na empresa, ela está saindo, porque os nossos horários hoje dentro da empresa, como a gente falou, como a gente tem pessoas em todos os departamentos, a gente não precisa mais estar 12 horas, 14 horas dentro da empresa, 8 horas dentro da empresa. Então a gente se dá o luxo, às vezes, de chegar às 10, sair às 2, sair às 3, ou chegar meio-dia, entendeu? Hoje, tá, gente? Porque foi depois a caminhada. De várias madrugadas acordados, vários domingos. Hoje, aquele famoso ditado que diz, né? As cachaças que eu tomo, todo mundo vê. Os tombos que eu levo, ninguém vê. Exato. Ou quem vê close, não vê corre, né? Que é aquela coisa, né? Então a gente plantou bastante. Então a gente hoje... não fica 24 horas ou 8 horas, vamos dizer assim, juntos ali. Quando vocês estão em casa, não falam de negócio? Ou falam? Às vezes. A gente combinou de não falar de negócio. Porque daí tu tava levando o trabalho para casa, né? Sabe o que eu tô te perguntando? Primeiro porque eu trabalho com relacionamentos há 15 anos. Né? Esse meu livro, eu já falei do Empreendedoras. Tem 45 super empreendedoras do Brasil, dona da Intermarine, da Vult, sabe? E elas falam muito sobre a qualidade do relacionamento delas, né? E eu cresci numa família em que meus pais trabalharam juntos por 40 anos. E eu não sou contadora, eu não entendo nada disso, que eu peguei acho que um pouquinho de aversão. Por quê? Porque eram 24 horas falando do imposto que mudou, entendeu? Exato. Porque agora o governo federal lançou, hoje parece tudo mais fácil, isso informatizado. Mas isso também é uma parte importante para as empresas, um contador bom. Nossa, entendeu? Porque hoje em dia não é só fazer a contabilidade, é fazer uma gestão de impostos e etc e tal. Acho que isso é muito importante, né? O contador tem que estar muito atualizado com relação a isso, para identificar os melhores caminhos legais, dentro da legalidade, mas que seja um melhor caminho. Só que eu cresci numa família em que eles falavam 24 horas da contabilidade. Depois era não número bastasse. Número, imposto, a qualidade. Meu pai fazia um setor do escritório. O escritório da minha mãe tem 55 anos em São Paulo. Sim. Né? Ela ganhou uma plaquinha, que é o escritório mais antigo de São Paulo. É mais antigo que o CRC, sabe que o conselho? Ela abriu antes do conselho, pensa. É mesmo? E a contadora mulher... O pessoal que tem dúvida, ela vai perguntar pra ela. A contadora mais antiga de São Paulo. Tô falando sério, 75 anos, ela ainda é atuante, é a cabeça do escritório. Sim, que legal. Ela é apaixonada, ela fala que os números são a terapia dela. Apaixonada mantém pela ativa, né? Isso é muito importante. Total. Mas eu cresci com um casal, então empreendedor, né? Sim. E que chegava em casa e na hora da janta falava, você viu o que aconteceu com o DARF? Não, o DARF, o governo, lá, agora, amanhã você tem que falar com o Marco, porque o Marco tem que fazer não, porque eu não sei se não vai dar certo. Você viu o que aconteceu? Aí a empresa tal. Não, porque o caso da empresa tal, acho que a gente tem que estudar. Porque a gente pode substituir ela, o imposto, porque ela tem imposto a restituir e tal, não sei o que. Aí o meu pai falava, é verdade. Não, mas amanhã eu vou lá na outra empresa. Era assim, entendeu? Já minha vida foi assim. Pela metade ali. Não, a gente tem que trabalhar, tem que terminar isso aqui. Não, minha vida era assim, só que eu via o prazer deles. Não era problema isso, entendeu? Sim. Era um prazer de falar sobre isso, e estava nas férias e eles estavam falando sobre isso e tal, e aí não bastasse, meu filho se tornou tributarista e o meu irmão também é contador. Só a Kelly não sabe emitir uma nota, mas assim... Então, o papo da família, entende? Hoje se une, tu fica de fora do assunto. O pessoal reúne a família, Kelly, senta ali fora. Fica na mesa com meu separada. Filho e fala, olha, Matheus, eu vi agora que saiu o imposto, não sei das quantas, e ele, sim, vó, e aí ele continua o assunto, mas a gente precisa analisar, porque ele não é contador, ele é advogado. Tributarista e trabalha para grandes empresas. E aí sempre muda, o governo sempre muda uma taxação. Aliás, a política né, é bem complexa. É verdade. Mas eu cresci com um casal dentro de casa e que tinha o prazer
de falar sobre isso, entendeu? Não era um problema, nunca foi, né? Era algo que inclusive dava uma liga para eles. Por isso que eu tô te perguntando como que é a tua vivência, tu muito mais jovem, obviamente, que a minha mãe, construindo um negócio com a tua esposa, entendeu? E a gente sabe que às vezes hoje em dia os casais entram em alguma discussão do negócio, que é natural. Ele acaba levando pro pessoal. Que acaba levando pro pessoal. Porque do pessoal pro negócio também. Ou também. Exato. Que acabou daquela DR que começou em casa, não, agora a gente tem que trabalhar. E aí... Tu sabe tu sabe que no início da empresa, assim, eu era muito... como é que eu vou dizer? Eu era muito turrão, assim. Tinha que ser assim, pronto. E ela não. Ela sempre teve um jeito mais flexível. Não, quem sabe vamos falar assim, vamos agir dessa forma, sabe? Da minha criação foi assim. E da dela foi totalmente diferente. Ela já tem mais jogo de cintura. Ela tem mais jeito para falar com as pessoas e até com os funcionários, assim. Hoje eu aprendi bastante com ela. Aprendi muito, assim, lidar com as pessoas, sabe? Mas no início eu batia de final, mas tá errado. E ela me explicava, não, mas a gente tem que fazer assim. Então, no início do negócio, porque também tu vê ali a pressão que tu sofre, né? Então a gente batia muito de frente. Hoje a gente não tem mais. A gente, praticamente, no final de semana, a gente nem fala de negócio.